Olá, amigos, como você tá? Então, faltam alguns minutos para as 19 horas, vamos ter o culto daqui a pouco, culto da mocidade, mas que este culto será direcionado a todas as mamães, porque hoje comemora-se o Dia das Mães. Quero mostrar aqui uma travessura da minha netinha. Ela fez aqui uma pintura, colocou aqui e diz que é o quadro dela. Tá certo? Ela acabou de chegar lá de Vargem Alta. Maravilha, não é verdade? Então, deixa eu falar para vocês aqui. O pessoal tá se arrumando. Eu estou aqui já aguardando. Faltam alguns minutos para as 19 horas. Eu estava lendo um assunto para me falar hoje, como é o Dia das Mães, e pensando assim, o que eu vou falar? E Deus me deu esta palavra aqui, que eu quero compartilhar com você, que é a palavra que irei falar hoje, né? Que será falada hoje, né? Se você for ver esse vídeo, a palavra que eu irei já vai estar no passado, né? Mas eu irei falar no culto à noite, agora há pouco, culto da comemoração do Dia das Mães. E eu quero deixar aqui para você como uma meditação, né? Eu li essa mensagem, ela é tocante por quais motivos? Nós lemos essa mensagem, muitos de nós lemos essa mensagem e frisamos um ponto dela. Aquele ponto em que Jesus fala que meus irmãos, minha mãe e meus irmãos é aqueles que fazem a vontade do Senhor. Ele não estava ignorando a sua mãe, ele deu um exemplo. A mãe dele e os irmãos deles faziam a vontade do Senhor. Você está entendendo? Maria e seus irmãos, eles faziam a vontade do Senhor. Só que quando eles chegam e a notícia chega para Jesus, Jesus diz: meus irmãos e minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. O que eu quero colocar com isso? As pessoas às vezes pregam dessa forma e geralmente não explicam que dá a entender que Maria e seus irmãos, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos não faziam vontade do Senhor. Não é isso. Eles faziam sim. Mas Jesus pegou um gancho para dar um exemplo. Que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, o Pai Criador, é o seu irmão e a sua mãe. Mas eu quero frisar um ponto logo a seguir que diz assim: e foram, o verso 19 do capítulo 8 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 19 e 20, que diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem te ver, ou ver-te. Ou seja, aqui nós temos um cenário em que Jesus estava num nível de importância tão grande, e ele estava tão ocupado nos seus afazeres, em suas missões, que eu creio que deveria fazer dias que Maria não via Jesus. E provavelmente ele estava passando próximo ou na cidade onde seus pais residiam, porque ele estava viajando de um lugar para o outro em missão. Você pode conferir isso nos evangelhos. E agora Maria e a sua mãe e seus irmãos queriam ver ele. Mas qual é o ponto principal dessa conversa nossa? O ponto principal é que nem ela nem seus irmãos conseguiam se aproximar dele por causa da multidão. Quero conversar um pouco com você a respeito deste ponto. Pensei em muitas mães agora. Pensei em muitas mães que têm seus filhos que estão viajando a negócios. Pensei agora em muitas mães que seus filhos casaram e moram no exterior, ou moram em outra cidade, ou moram na mesma cidade, mas a cidade é tão grande que quase não se vê. Pensei naquelas mães em que os seus filhos estão em missões pelo mundo.
Pensei naquelas mães que seus filhos têm cargos importantes na vida, como presidente, como ministro, como um deputado, um senador. Pensei em muitas mães que, por causa da atividade dos seus filhos, quase não se veem. É fato que tem aqueles filhos que depois que eles se consolidam, estão com a sua vida consolidada, já não dão tão importância para pai e mãe. Esse é outro fato que eu não quero comentar aqui. Eu quero comentar aqui de filhos que prosperam, no caso de Jesus, que fazem coisas boas, né? Mas estão longe. Eu quero também aqui me solidarizar também as mães que têm seus filhos que estão presos. Na verdade, elas devem sentir muita dor numa hora dessa. Você consegue me entender? Então, elas, por essa razão, elas não conseguem vê-los, por causa da distância, por causa das circunstâncias. As circunstâncias que permeavam e que cercavam a vida de Maria naquele tempo e de seus irmãos, é que Jesus estava numa condição tão importante, que era fazer o bem ao próximo, que por alguns dias Maria e sua mãe não viam seu filho. Mas naquele dia que ele passava naquela cidade, ela se aproximou daquele evento, aonde Jesus estava, mas ela não conseguia chegar até Jesus por causa da multidão. Esta multidão eu quero comparar a todos os tipos de dificuldade que as mães estão tendo agora, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas mães, devido à idade, devido ao seu estado de saúde, elas não podem receber seus filhos, não podem ver seus filhos. Pode haver um pouquinho de tristeza, sim, mas eu quero dizer uma coisa: calma, que tudo vai passar. Maria, mãe de Jesus, ela conseguiu ver Jesus, ela só teve dificuldade de ver Jesus. Você que é mãe, que tem seu filho, que casou, que tem família, construiu família, é um filho exemplar também. Você que tem seu filho longe de você, mas ele está em missão, ele está fazendo uma coisa boa. Lembra daquelas pessoas que estão lá na estação espacial, os astronautas fazendo suas pesquisas, os cientistas que estão na Antártida, não é verdade? Todas essas pessoas, os pilotos de avião, os motoristas de ônibus, os caminhoneiros, os motoristas de táxis, os motoristas de ônibus, todas as pessoas, os que estão em missão militar, os que estão no submarino, os que estão em algum tipo de missão de paz pelo mundo, os que saíram e não puderam voltar de viagem. Eu entendo que essas mães devem ter o mesmo sentimento que Maria teve também. Não é verdade? Que Maria, para mim, ela foi uma serva, né? Que trouxe Jesus ao mundo para que trouxesse até nós a salvação. Eu estou usando ela como um exemplo aqui, porque ela, mesmo sendo a mãe de Jesus, né? Ela teve dificuldade. E muitas mães, neste momento, estão tendo dificuldade para ver seus filhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: confie em Deus. Você que se encaixa em tudo aquilo que eu falei aqui, tenha calma. Deus trará para todos nós tempos novos, em que nossas alegrias serão tão importantes, tão intensas, que nós vamos esquecer do sofrimento que nós passamos. Que Deus abençoe a sua vida, mamãe. Deus abençoe a sua casa, a sua família e te dê a vitória que você precisa. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.